Martin Luther King Jr., do menino sonhador ao símbolo da luta pela igualdade. Infância e primeiros desafios. Martin Luther King Jr. nasceu em 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, Geórgia. Era filho do pastor batista Martin Luther King pai e de Alberta Williams King, uma professora dedicada. Ele cresceu num lar cristão firme, onde valores como fé, dignidade e respeito eram ensinados todos os dias. Mas, fora de casa, a realidade era bem diferente. Os Estados Unidos ainda viviam sob leis segregacionistas, que separavam negros e brancos em escolas, ônibus, restaurantes e até bebedouros. Mesmo vindo de uma família respeitada dentro da comunidade negra, Martin não escapou do trauma do preconceito. Aos 6 anos, perdeu um amigo branco porque os pais do garoto proibiram a amizade. Esse episódio o marcou profundamente. Sua mãe foi quem o consolou, ensinando-o a responder à injustiça com amor e dignidade, e não com ódio. Adolescência. Entre dúvidas e descobertas. Na adolescência, Martin se destacou como um jovem muito inteligente e questionador. Ele terminou o ensino médio aos 15 anos, algo raro para a época. Era um adolescente que, apesar da revolta com as injustiças, mostrava talento para falar em público, escrever e liderar grupos. Porém, nem tudo era tranquilidade. Ele viveu crises de fé, chegou a se sentir desanimado e até distante da igreja do pai. Mas aos poucos, redescobriu o sentido da espiritualidade como instrumento de transformação social. Ingressou no Morehouse College e estudou sociologia, onde conheceu mentores que o influenciaram a lutar pela dignidade dos afro-americanos de forma pacífica. Construção do líder. Depois de se formar, Martin cursou teologia na Crozer Theological Seminary, na Pensilvânia, e depois fez um doutorado em filosofia sistemática na Universidade de Boston. Nesse período, casou-se com Coretta Scott, uma jovem talentosa e também engajada em causas sociais. Eles tiveram 4 filhos, formando uma família que se tornaria símbolo de resistência. Em 1954, Martin assumiu como pastor na Igreja Batista de Dexter Avenue, em Montgomery, Alabama. Jovem, carismático e culto, ele começava a se tornar uma referência não só espiritual, mas social. O estopim. O boicote aos ônibus. Em 1955, o caso de Rosa Parks mudou sua vida. Ela se recusou a ceder o lugar a um homem branco em um ônibus de Montgomery. Indignada, a comunidade negra decidiu boicotar os ônibus. Martin Luther King Jr., então com apenas 26 anos, foi escolhido para liderar o movimento. Durante mais de um ano, negros evitaram os ônibus da cidade. Mesmo sofrendo ameaças, prisões e tendo sua casa atacada por bombas, King manteve a calma e defendeu a resistência pacífica. Esse boicote resultou em uma vitória histórica na Suprema Corte, que declarou inconstitucional a segregação nos transportes públicos. Discursos e conquistas. Nos anos seguintes, King fundou a Conferência de Liderança Cristã do Sul, SCLC, que coordenava protestos pacíficos em vários estados. Seu método era inspirado em Mahatma Gandhi: protestos pacíficos, marchas, boicotes e discursos que tocavam o coração das pessoas. O ponto alto dessa trajetória aconteceu em 28 de agosto de 1963, na Marcha sobre Washington pelo Trabalho e Liberdade. Diante de mais de 250 mil pessoas, no Lincoln Memorial, Martin Luther King Jr. fez seu discurso mais famoso, I Have a Dream. Eu tenho um sonho. Ele falou sobre uma América onde negros e brancos poderiam viver lado a lado, iguais em direitos e oportunidades.
Graças a essa pressão popular, leis históricas foram aprovadas. O Civil Rights Act, Lei dos Direitos Civis, de 1964, que proibiu a segregação em lugares públicos, e o Voting Rights Act, Lei do Direito ao Voto, de 1965, que garantiu aos afro-americanos o direito de votar sem discriminação. Prêmio Nobel e novas frentes de luta. Em 1964, aos 35 anos, King recebeu o Prêmio Nobel da Paz, o mais jovem na época a conquistar essa honra. Ele doou o valor do prêmio para o movimento dos direitos civis, mas, mesmo com tanto prestígio, continuava enfrentando desafios. Com o passar dos anos, King percebeu que a luta racial estava ligada também a questões econômicas. Começou a falar sobre pobreza, desigualdade social e contra a Guerra do Vietnã. Essa postura lhe trouxe novos inimigos, inclusive dentro do governo dos Estados Unidos e de setores do próprio movimento negro, que queriam ações mais radicais. Um silêncio antes da tempestade. Naqueles dias turbulentos de 1968, algo no ar parecia anunciar que uma sombra se aproximava. Martin Luther King Jr., mesmo cercado por ameaças e tensão, seguia firme, pregando paz em meio ao caos, esperança em meio ao ódio. Era como se ele soubesse que o tempo lhe reservava algo inevitável. Martin Luther King Jr. viajou a Memphis, Tennessee, para apoiar uma greve de trabalhadores do saneamento. Homens negros explorados, mal pagos, invisíveis à sociedade. Mesmo diante da crescente hostilidade, King manteve sua fé na não-violência. Em 3 de abril, fez seu último e mais marcante discurso. I've been to the mountaintop. Eu estive no topo da montanha. Nele, disse ter visto a terra prometida, como se enxergasse o próprio destino. Muitos acreditam que suas palavras foram uma despedida disfarçada de profecia. No dia seguinte, 4 de abril de 1968, às 18h01, Martin Luther King Jr. estava na sacada do Lorraine Motel, quando foi ceifado por um disparo traiçoeiro. Tinha apenas 39 anos. A notícia ecoou pelo mundo como um trovão. Cidades inteiras se revoltaram, corações se partiram e o planeta chorou a partida de um homem que sonhou e pagou o preço mais alto por acreditar na paz. Legado. Martin Luther King Jr. se tornou um símbolo eterno da luta pela igualdade racial, justiça social e resistência pacífica. Seu nome batiza ruas, escolas, monumentos e um feriado nacional nos Estados Unidos, comemorado toda a terceira segunda-feira de janeiro. Ele nos deixou uma mensagem que atravessa gerações, a de que o amor é mais forte que o ódio. Seu exemplo continua inspirando líderes e movimentos sociais no mundo inteiro.